Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Bom, então olha só, um problema de regra de 3, né? Regra de 3 composta. Eu tenho aí um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos, e esse reservatório, quando vai ser esvaziado, ele usa 6 horas com 6 ralos como ponto de vazão, como ponto de fuga da água. Aí essa indústria vai construir um novo reservatório menor, com 500 metros cúbicos, e quer que esse novo reservatório seja escoado em 4 horas. Então a pergunta é de quantos ralos eu preciso. Então regras de 3 aí, né? Então vou armar primeiro. Olha só, eu tenho uma situação com 900 metros cúbicos, que tem um escoamento feito por 6 ralos, e para tal consome um tempo de 6 horas. Ok. Aí vem a segunda situação. No novo reservatório, que tem 500 metros cúbicos de água ou de capacidade, ele vai ser escoado em 4 horas, portanto o tempo eu tenho aqui, ó, 4 horas. E a pergunta é de quantos ralos eu preciso, e eu vou botar aqui X ralos. Ok? Então tá aí a regra de 3 composta. Dois cuidados na hora, duas indicações, recomendações que se faz para a resolução de regra de 3 composta. Primeira, manter a variável numa das pontas, ou seja, a grandeza que contém a variável, que nesse caso aqui é o número de ralos. Então, fazer com que essa grandeza fique numa das pontas, ou no início ou no fim. Tá? Então isso é uma recomendação, e eu vou fazer isso nesse momento. Vou repetir aqui 900 metros cúbicos, aqui 500 metros cúbicos, e aí vou trocar essas duas de posição, essas duas grandezas, passando então aqui 6 horas, aqui 4 horas, e a quantidade de ralos então eu jogo para a ponta, 6 ralos e aqui X. Ok? Então esse é o primeiro cuidado que eu faço. Segundo, eu preciso organizar as grandezas com com o seu critério de proporcionalidade. Então eu preciso aí fazer essa organização que se utiliza normalmente o que? Flechas. Né? Duas flechas apontam no mesmo sentido, duas para cima ou duas para baixo, quando as grandezas são diretas entre si, quando existe proporcionalidade direta entre as grandezas. E uso uma flecha para cima e outra para baixo, ou a primeira para baixo e a outra para cima, quando as grandezas são inversas entre si. Ok? Então é isso que eu vou fazer. E como que eu vou descobrir essas flechinhas para cima ou para baixo? Como que eu vou determinar se a proporcionalidade é direta ou inversa? Fazendo a comparação de uma a uma das grandezas com aquela grandeza que tem a variável. Então eu preciso comparar duas grandezas. Quais grandezas que eu comparo? Uma grandeza, vamos dizer assim, normal, com a grandeza que tem um X. Tá? Então eu vou fazer para ti aqui. Ó. Vou comparar primeiro, por exemplo, metro cúbico com número de ralos. E aí como que eu vou verificar se as grandezas são diretas ou são inversas? Bom, aí eu faço uma pergunta, que é a pergunta do quanto
mais? Essa pergunta vai te ajudar muito nesses problemas de regras de 3. Então eu pergunto, quanto mais metros cúbicos, aqui ó, quanto mais metros cúbicos, eu preciso de mais ralos ou de menos ralos para escoar? Bom, mais metros cúbicos, eu preciso de mais ralos. A resposta seria a mesma se fosse quanto menos metros cúbicos, menos ralos. Ou seja, se eu tenho mais e a resposta é mais, as grandezas são diretas entre si. Mas se eu pergunto mais e obtenho como resposta menos, as grandezas são inversas. Então, mais metros cúbicos, mais ralos. Menos metros cúbicos, menos ralos. Então, essas grandezas são diretas, por quê? Porque é a mesma resposta. Mais, menos, menos. Quando é que é inversa? Quando é mais, menos ou menos, mais. Então, já sei que essas grandezas são diretas, sendo assim, as flechas dessas grandezas vão apontar para o mesmo sentido. E aí tu escolhe, tanto faz, pode ser para cima, pode ser para baixo. Eu vou escolher para cima. Então aqui eu vou apontar a flecha para cima e nos ralos aqui, ó, também para cima. Porque essas duas grandezas são diretas. Agora eu vou fazer uma nova comparação de horas com ralos, né? Tem sempre que escolher a grandeza que não tem a variável com aquela que tem a variável. Então eu vou escolher aqui, ó, número de horas com o número de ralos. Como que eu faço isso? Com a pergunta: quanto mais horas ou de quanto mais horas eu disponho para escoar, eu preciso de mais ralos ou menos ralos? Bom, se eu tenho mais tempo para escoar, eu preciso de menos buracos para escapamento da água, porque eu tenho mais tempo para fazer isso. Então, mais tempo, menos ralos. Ou tu pode também fazer a pergunta em relação a ralos, fica mais claro. Quanto mais ralos eu tenho escoando a água, menos tempo leva esse esvaziamento. Tá? Então nota aqui, tempo e número de ralos são grandezas inversas, porque um aumenta e o outro diminui. Sendo assim, a flechinha correspondente a horas, que é a única que está faltando, tem que ficar para baixo, ou seja, contrária, inversa aos ralos, certo? Porque as flechas, à medida que eu vou colocando, eu não posso mais mexer. Então, se essa flecha está para cima e a grandeza horas é inversa, eu tenho que pô-la para baixo, ok? Bom, agora eu vou organizar as flechas no mesmo sentido, todas para cima ou todas para baixo. O que está mais fácil de fazer é mudar só essa aqui do meio, fazer com que ela fique para cima. Aí eu só mudo uma. Eu também poderia mudar essa aqui e jogar para baixo, e essa também jogar para baixo, aí todas apontariam para baixo. Tá? Mas eu vou fazer o mais fácil, que é mudar do meio para cima. Então essa aqui continua, 900 e 500 eu não vou mudar. Essa do meio muda, então eu tenho o 4 em cima e o 6 embaixo. E essa da direita também não muda, né? Já está para cima, que é o 6 em cima e o X embaixo. Aí lembra que eu pedi que o X ficasse numa das pontas, por quê? Porque eu vou separá-lo com um sinal de igualdade, ó, montando aqui razões. Olha só. Aqui eu vou multiplicar e aqui eu vou multiplicar. E tá aí a armação. Então, de novo, o X está na ponta porque eu vou separá-lo pelo sinal de igual. Monto uma razão entre essa grandeza e as outras grandezas formam uma outra razão através de um produto. E agora é só resolver isso. Então eu posso cancelar aqui, ó, 0, 0, 0 com 0. Posso fazer mais simplificações, né, tipo 6 com 9 aqui, por 3, 4 com 6. Mas para não ficar muito poluído, vou fazer o seguinte, vou fazer 9 vezes 4, 36. E aqui 5 vezes 6, 30. São números não tão grandes assim. Vai funcionar tranquilo. Aí aqui eu vou simplificar então, ó, por 6 que dá 6, aqui por 6 que dá 5. Aí eu tenho 6 para 5 igual 6 para x. Já dá para perceber que o x é 5, né? Olha aqui, o em cima está igual.
Então embaixo tem que estar igual também, x é 5. Se eu não confiar nisso, faz o cruzamento. 6x igual 5 vezes 6, 30. X é 30 por 6. X é igual a 5. 5 o quê? 5 ralos necessários. E aí eu estou falando da letra C. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima.